Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por meio de Cristo, todos nós temos a oportunidade de nos tornarmos amigos de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nessa vida, existem pessoas às quais nós criamos uma intimidade e uma confiança tão grande que nós não conseguimos imaginar a nossa vida sem elas. E assim, nós construímos os nossos amigos. A Bíblia nos ensina que existe amigo que é mais chegado do que um irmão. E ao longo do tempo, esses amigos eles vão se modificando. Sonhos se concretizam, coisas mudam. E assim nós vamos aprendendo a confiar e a desconfiar de certas coisas. Porque nem tudo é aquilo que nós imaginamos e nem sempre as coisas acontecem da forma que nós gostaríamos. E assim nós vamos nos desviando e vamos pautando. Existem amigos aos quais nós temos relações de intimidade, aos quais esse nós definimos como namorado. Quem sabe essa pessoa não dá um passo além e acaba se tornando o seu companheiro ou a sua companheira. Mas nada disso define a amizade, porque a amizade é cumplicidade, é saber se traduzir o sentimento apenas num olhar, é poder confiar que, mesmo dizendo as piores coisas, a pessoa ainda ela consegue enxergar algo dentro de você. Nós sabemos que sem Deus ninguém é bom. Não existe amigo perfeito, não existe relação perfeita. Então, quando algo bom acontece é para os amigos que nós queremos contar, quando algo ruim é para eles que nós queremos desabafar, quando nós nos apertamos, nós lembramos dos amigos que podem nos ajudar, e assim a nossa vida ela vai sendo pautada entre amigos, conhecidos, estranhos, entre aquilo que nós queremos e o que não queremos. E o tempo vai passando e a velhice chega, e um a um os amigos vão se despedindo. A velhice é o lugar que você colhe tudo aquilo que você plantou durante a vida inteira. Quem vai estar lá no último dia? Quem vai carregar o teu caixão? Quem vai chorar por você? Por quem você já chorou? E assim nós vamos vivendo como se a vida fosse isso. Um conjunto de escolhas, de conversas, de oportunidades. Mas a vida ela está além. Muito além disso tudo. Eu aprendi que eu conheci diversas pessoas e tenho bons amigos, pessoas que tiveram comigo, amigos que eu tentei ajudar, mas não ouviram. Como nós falamos ontem, Deus ele sempre avisa aos seus servos, nós sempre avisamos as coisas, mas tem pessoas que querem pagar o preço das suas escolhas. O salário do pecado é a morte, é a cadeia. E às vezes um desses estão lá dentro e que Deus o conserve ao ponto que eles possam se arrepender e se converter. Porque enquanto a gente não se converte, a nossa dependência emocional acaba acontecendo e nós vamos encontrar ainda alguns culpados nesses amigos. Quando a culpa é sempre nossa. Só que no meio de todas essas pessoas existe um amigo que é mais que especial. E esse amigo é o Senhor. E nós precisamos nos tornar amigos dele. É com ele que nós conversamos, é nele que nós colocamos a nossa esperança, é dele que vem todos os bons sentimentos, é ele quem abre os nossos olhos, é ele quem nos permite ver. O Senhor é o amor que nós gostaríamos de ter em todas as pessoas. O Senhor é aquele que nos faz viver de uma forma digna. Sermos bons amigos, sim. Mas melhores amigos seremos ao lado de Deus. Porque sem Deus não existe amizade que resiste, porque amizade sem Deus muitas vezes é interesse. E o interesse que eu digo às vezes está além daquilo que nós podemos compreender. Porque basta uma pessoa dizer algo que você não gostou, ou ter uma atitude muitas vezes de fraqueza espiritual, pronto, é o fim.
Quantos amigos não se perderam ao longo do tempo e de melhores amigos se tornaram maiores inimigos? Se a gente vai lá em 2 Coríntios 5, versículo 19 a 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: a nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Então, Paulo, nessa carta aos Coríntios, a segunda carta que ele escreveu, e é interessante que esse 2 Coríntios 5, bem lá no comecinho, ele fala sobre a morte. Fala sobre a vontade que nós temos de deixar essa vida para poder viver ao lado de Deus. Mas diz também que é importante nós entendermos que essa vida ela precisa ser vivida para que o poder e a glória de Deus possa se manifestar através de nós. E ele está falando algo que às vezes a gente não entende. Qual é a mensagem de Deus? O que significa isso que nós fazemos todos os dias? O que tem contido dentro dessa Bíblia? Qual é o tema central desse livro? Porque todo livro passa uma mensagem. A Bíblia não é um manual de instruções aos quais nós seguimos um roteiro, mas é um manual que nos ensina a reconhecer a presença de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a reconhecer a minha própria vida e a escuridão que existia dentro do meu coração e em mim. Então a mensagem que Paulo está dizendo ao povo de Corinto é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Então eu posso pecar, que não tem problema. Deus conhece a nossa natureza. Se você vai atrás de um cachorro bravo e o cachorro bravo te morde, você sabe que a natureza dele é essa. Nós conseguimos entender a natureza das coisas, porque é sobre aquilo que ela se tipifica. Então eu sei até onde eu posso ir. E a nossa natureza, ela é o pecado, e Jesus, ele sabe disso. Só que ainda pecador, se eu chego a Deus por meio de Cristo, ele coloca sobre si toda a minha culpa. É como se eu chamasse você para comer comigo, e na hora de pagar a conta eu pagasse por você. Você se alimentou, você comeu, você recebeu alguma coisa, mas você não precisou dar nada por isso. É que a gente não leva muitas vezes o pecado como algo, mas ele é tudo. É tudo aquilo que nos escraviza, é tudo aquilo que nos domina, é tudo aquilo que tira e rouba a nossa paz. É tudo aquilo que nós não conseguimos compreender. São as barreiras que nós não conseguimos deixar de lado, são os ciclos, são as repetições, são todas as coisas que nos aprisionam. O pecado é a corrente, é a desobediência. O pecado é aquilo que eu não aguento mais, é aquilo que me cansa, é aquilo que dói o meu coração, que maltrata os meus sentimentos. O pecado é aquele que rouba os meus sonhos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que se tornemos seus amigos. Só existe uma única forma de nós podermos nos tornarmos amigos de Deus. É por Jesus. É Ele quem vai lá nos apresentar. É como se você tivesse alguém que conhecesse alguém que pode te levar até onde você gostaria de estar. Então é através dessa pessoa. Como é bom quando às vezes nós temos uma recomendação. Você está procurando algo e a pessoa diz: olha, vai nesse lugar e conversa com ele que ele vai te ajudar. Principalmente isso às vezes acontece quando uma pessoa está com uma enfermidade, precisa de um especialista, ou está sentindo algo que não entende. Então nós temos uma recomendação, e a mensagem é essa: quer se tornar amigo de Deus? Alguém precisa te apresentar ao Pai, e vai ser Jesus. Até nas nossas amizades é assim. Nós conhecemos a pessoas porque outras pessoas o conheciam, e assim um vai apresentando ao outro.
mas o único que tem acesso a Deus é Jesus. Então é através dele, ele vem em nós e nos coloca dizendo, olha, esse carinha aqui, essa moça aqui, no passado eles fizeram muitas coisas, mas eles entenderam qual é o problema e agora eu tô com eles. Pode pôr na minha conta aqui o que eles fizerem, porque eu garanto, a minha palavra está dentro deles, o meu comportamento está dentro deles, o meu ensinamento está neles. E eu dei como garantia, sabe o quê? O meu Espírito Santo. Então tudo pode. E o poder que nós podemos não é para pecar, não é para buscar as nossas vidas e os nossos interesses. O nosso poder é servir, é amar, é retribuir, é agradecer, é louvar, é adorar. É buscar na palavra de Deus o conforto da nossa alma e do nosso coração. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Estou aqui falando por meio de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Então, ainda que Cristo já tivesse voltado ao Pai e pela ação do Espírito Santo, Paulo estivesse fazendo as recomendações, é como se o próprio Cristo estivesse pedindo. E esse devocional é mais ou menos sobre isso. É como se o próprio Cristo estivesse nos ensinando. Porque eu sou Cristo? Não. Porque são as palavras de Cristo que eu repito. Então, se você pega um texto que é de qualquer autor brasileiro e você repete aquele texto, qualquer um diz, esse trecho é do livro tal, é da coisa tal, do filme tal, ou até mesmo de uma canção. Quem escreveu essa canção foi fulano, ciclano, beltrano. As palavras que eu digo são palavras de vida eterna. Porque as palavras por si só, elas não têm poder de transformar, porque o que transforma é a ação do Espírito. O que transforma é a nossa fé se aumentando, é a vontade de ser melhor, de se reconhecer pecador. É poder chorar sem medo de dizer, olha, eu não sou perfeito, eu tenho muitos pecados, mas eu tenho um novo amigo. Um amigo que eu nunca tive, um amigo que não leva em conta o pior que eu tenho, mas ele olha em mim e enxerga o melhor que eu nunca vi, que ninguém nunca viu. Um amigo que me ajuda a mudar, que me conduz pelo caminho, que está lá comigo, ainda que seja num vale das sombras da morte, ele está lá comigo. Ele é o meu pastor, não me deixa nada faltar. É o meu amigo que eu posso dizer, olha, eu errei, eu te traí com um beijo. Eu acreditei em coisas que eu não deveria. Eu pensei em coisas que não edificariam a minha vida. E tudo bem, porque é cada brecha que nós aprendemos a apresentar para Deus que elas são fechadas, que elas são removidas da nossa vida e do nosso coração e o mal já não tem mais espaço dentro de nós. E vamos nos esvaziando para que cada vez mais ele cresça e nós diminuímos. Então, se Deus ele pede através de nós, quando nós estamos evangelizando, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falando em nome de Cristo. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Então, enquanto nós vivemos apartados de Cristo, nós somos o quê? Inimigos de Deus. E você querendo ver a virtude de Deus em pessoas que não têm Jesus, essas pessoas são inimigas de Deus. Elas mentem, elas enganam, elas manipulam, elas distorcem, elas generalizam, elas têm inveja, ciúme, raiva, ódio, se comportam de maneira sempre destrutiva, têm vícios. E a verdade não está nelas, porque a verdade é o próprio Cristo. Então, se a verdade está em nós, é sinal que nós somos amigos de Jesus. Se nós lemos a palavra, nós somos amigos de Jesus. Se nós louvamos ao Senhor, nós somos amigos. Já não somos mais aqueles que não gostavam de Deus, mas hoje encontramos na cruz, no Senhor, no seu sacrifício e em tudo aquilo que o Senhor nos deu, a razão da nossa própria vida. Então Deus ele vai atuar através de nós, por isso nós nos capacitamos, não pelo nosso entendimento, mas na escola do Espírito Santo, a reconhecer quando é Deus que fala conosco e quando não é, as mensagens que são de vida eterna e as que não são. Por quê?
Tudo nessa vida vai passar, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, já dizia Salomão. Vaidade. E nós temos que sair desse ciclo, porque tudo envelhece, tudo destrói, tudo acaba, tudo desgasta. Mas mesmo que estamos nos desgastando, nosso interior vem se renovando dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão revelando para nós uma glória ainda muito maior. E nós sabemos que mesmo dentro de toda a nossa loucura, de tudo aquilo que ninguém entende, nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados por Deus, somos capacitados por Deus. Se a gente continua lá em João 15, versículo 11 a 14 e 16, a palavra do Senhor diz assim: Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Quem são essas palavras? Quem está conversando conosco? Quem está nos ensinando? Jesus. Louvado seja o nosso Senhor, que através dos seus ensinamentos, da sua palavra e do seu comportamento, nos ensinou o caminho a chegar até o Pai. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Quando nós sentimos felicidade, quando nós sentimos entusiasmo, alegria, vontade de viver, a plenitude de Deus dentro de nós. É por quê? Porque a alegria de Cristo está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. E às vezes a gente acha que os bons sentimentos estão nas coisas, nas realizações. Isso não estão. Quando algo realiza que eu gostaria, eu vibrando comigo mesmo, isso pode dar certo como não pode. Quantas vezes nós não imaginamos que algo deveria ser muito bom e ao experimentar, vimos que não valia a pena. Outras vezes sim, tivemos a plena satisfação, mas logo depois de um tempo ela passa. Assim como um celular que você compra hoje novo e diz: nossa, olha o meu celular novo, olha o meu iPhone Pro Max Ultra Blaster Mega, e daqui 2, 3 anos, olha o meu celular velho, já não tá mais dando. As coisas dos homens são assim. Tudo que eles colocam grandes expectativas, com o tempo elas se desfazem. Mas as coisas de Deus, elas crescem com o tempo. E assim são as árvores, assim a natureza, assim a nossa vida, o nosso chamado e o significado que nós encontramos ao lado do Senhor. Então a sua alegria permanece em nós enquanto a sua palavra estiver em nós, o seu Espírito estiver em nós. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então Jesus sempre fala sobre obedecer, sobre os mandamentos, sobre as coisas, e tudo está resumido a um só. E ele disse: o meu mandamento. E o que é mandar? O que é mandamento? É o que ele manda, o que ele pede. E o que Jesus está nos pedindo? Para nós nos amarmos. Amar é se reconhecer pecador, se reconhecer limitado, é se permitir ser usado ao Espírito Santo e pelo Senhor para que um bem maior seja dito. Que a glória de Deus ela possa ser exibida através da nossa vida. E nós tiramos os méritos de nós e colocamos sempre no Senhor, porque nós conseguimos reconhecer quem tem agido através da nossa vida. E aqui novamente é interessante que sempre reflito que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Não teve contato com os discípulos que conheciam Jesus. Mas a gente olha que nas cartas de Paulo, ele fazia exatamente as mesmas analogias. Como isso é possível? Será que Paulo era um grande adivinho? Não. O Espírito Santo que age em mim nesse instante é o que está agindo em você nesse instante, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei, e nós estamos aqui em nome de Deus. Então as revelações são as mesmas a todos. E Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então, a partir do instante que eu chego a Jesus Cristo, eu me torno amigo dele. Da mesma forma que por Adão e Eva o pecado entrou no mundo, pelo sacrifício de Jesus ele saiu. Então você escolhe
Se você quer viver nesse jardim de pecados ou quer viver na graça de Deus, basta você escolher a qual ponto da vida você vai viver. A quem você vai entregar os teus pecados e quem vai ser o significado da sua salvação. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, eu chego ao Senhor, entrego os meus pecados e obedeço aquilo que Ele diz. E obedecer a Deus não é obedecer simplesmente os mandamentos, mas é obedecer tudo aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Porque a lei começou a ser escrita em tábuas de carne. Dentro de nós, a lei de Deus ela tem prosperado e progredido. Ela já não está mais na letra fria. Já não é mais nisso. Porque quem nos dá a vida é o Espírito. A palavra nos ensina a reconhecer, mas é o Espírito quem está vivo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então quem nos escolheu? Quem nos amou primeiro? Foi Jesus. Então todo mundo tem um chamado. Todo mundo que se torna amigo de Deus, ele vai colocar em alguma obra, em alguma coisa para fazer. E quando eu falo obra, não é cargo na igreja. A obra de Deus não são prédios, não tem um horário para começar e terminar. A obra de Deus é você saber reconhecer o Senhor todos os dias. É você acordar e já estar disposto e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Aonde nós vamos, o que preciso, o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer. É colocar Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Servir não é cuidar da própria vida, mas é deixar que Deus cuide da sua vida para que nós possamos ajudar outras pessoas a chegarem ao caminho certo, à revelação da verdade. É ajudar outras pessoas a se tornarem amigos de Deus. Então lembra que as pessoas que não aceitaram a Jesus são inimigas de Deus. E os inimigos de Deus são nossos inimigos. Por isso as pessoas elas nos atacam, elas nos maltratam. E por isso que nós, como no passado, já fomos inimigos de Deus e hoje nos tornamos amigos. Ajudamos outras pessoas a fazer essa transição, essa conversão, que é a aceitação de que dentro de nós já não tem mais espaço para as trevas reinar. Então nós aceitamos tudo aquilo que Deus diz através da sua palavra. Aceitamos também que a nossa vida sem Deus não revelou nada de bom e não existiu nada de bom. E começamos a dar frutos. Nós falamos esse dia sobre os frutos, sobre como Deus ele pode nos usar e Ele pode contar conosco. E tudo que pedirem em meu nome, o Pai vai conceder a vocês. E existe uma diferença você fazer pedidos para Deus quando você é amigo dele e pessoas que oram sendo inimigas de Deus, porque negaram a Cristo pelo seu comportamento, pela sua maneira de viver, pela idolatria. Como que você é amigo de Deus se você se ajoelha por uma estátua? Se você não consegue chamar Jesus de Pai? Se você faz aquilo que Deus abomina? Se você não conhece a sua palavra? Se você minimamente não conhece nada, sabe da vida de todo mundo e não sabe da vida do Criador, não conhece a história, e não uma história que está simplesmente escrita, não uma história que fica ali contando, porque era tempo disso e tempo daquilo. Cara, tem pregação que eu vejo no YouTube, por exemplo, que não tem nem condição, parece uma aula de história. O que isso muda a vida de alguém? Saber que isso, que aquilo? Parece a vaidade do homem pregando sobre a vaidade. Porque a mensagem de Deus ela é muito clara. Ela é a salvação para quem está perdido. Ela é a luz que a gente vê lá no fim do túnel. Ela não precisa de nada. Na presença de Deus, às vezes uma lágrima é motivo de conversão. Alguém perceber que olhou a tua dor, que viu nos teus olhos, é um abraço, é um sorriso. É o silêncio. Às vezes nada precisa ser dito para que tudo tenha sido dito. Porque é o Espírito Santo que está fazendo a obra. Então eu não vou na igreja para me entreter, ficar vendo PowerPoint, banda bonita, com iluminação, com não sei o quê. Quando eu pregava na igreja, a gente ligava um rádio, porque não tinha gente para tocar e estava tudo bem. A palavra estava sendo dita e ninguém estava aparecendo mais que Jesus. Apagávamos a luz porque tinha tanto mosquito e coisa dentro da igreja, que era perto de mato. E ninguém podia nem ver ninguém.
Era só a palavra sendo dita. Então, quando a gente percebe que a igreja nada tem para oferecer e as pessoas ainda continuam lá, é porque Jesus está lá. Elas não estão indo pelas razões erradas. E foi nesse lugar que eu me converti, que eu me transformei, que eu aprendi, que eu preguei. Toda história tem um começo, um meio, um fim. Ela não fica estancada em algum lugar, nem nada. O vento sopra para um lado, o vento sopra para o outro. Aquele que é obediente segue e se sente bem em qualquer lugar e não se compara e não se faz. E assim nós entendemos que quando nós somos amigos de Cristo, a nossa vida já não é mais nossa. Morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Já não sou mais inimigo, mas sou chamado de amigo, pois sei tudo que o meu Senhor faz, sei tudo o que Ele diz, sei a forma que Ele pensa, sei as coisas que Ele gosta, sei o que agrada e o que desagrada. Estive lá por diversas vezes enquanto as pessoas o conheciam e diziam: olha, esse é o meu amigo Jesus, conversa com ele que ele pode resolver os teus problemas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que Jesus ele se torne o seu amigo, que você reconheça que sem Deus você é inimigo dele. Erros todos nós tivemos, mas somente Jesus pode nos perdoar. Não pensa que o teu pecado é maior que a misericórdia de Deus. O importante não é o que você fez no passado, mas é o que você vai começar a fazer agora. Então começa a rever os teus hábitos. Cigarrinho não, bebidinha não, nada disso tem mais sentido, porque ao lado de Deus tudo se satisfaz dentro dos nossos sentimentos. Você não precisa viver do mesmo, porque Deus tem algo novo para você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.